Graça e paz, amados irmãos. Estamos reunidos mais uma vez como Igreja de Deus para juntos louvarmos e adorarmos nosso Deus. Estamos nos preparando, esperar os nossos amados irmãos entrarem, os nossos amados amigos chegarem, para que juntos vamos estudar o livro de Atos. Hoje, dando continuidade, Atos 4. Vamos só aguardar os nossos amados irmãos entrar. Estão chegando. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Graça e paz, irmã Karina, irmão Luciano. Meus irmãos, nós vamos ao final desse estudo. Paz, Karina. Ao final desse estudo, nós vamos fazer uma oração. Então, se os irmãos tiverem pedidos de oração, vão escrevendo aí, que nós vamos anotando aqui. E no final nós vamos juntos levantar um clamor a Deus, né? Normalmente nos cultos de quarta-feira no templo, nós temos um momento de oração, um momento de levantar um clamor a Deus, um momento de interceder. E nós vamos continuar com esta prática mesmo estando pela internet, mesmo estando online, mesmo sendo pela live. Nós vamos continuar com a prática de estarmos orando. A única diferença do templo é que nós vamos fazer no final. Vamos fazer no final. E então, coloquem comentários aí que caso alguém tenha pedidos de oração, e nós vamos no final estar orando. Amém? Vamos iniciar esse estudo. Vamos orar a Deus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor. Pedimos, Pai querido, a tua bênção para esta noite, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio. Que ele possa falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, ao coração de todo aquele que está assistindo a esse estudo, Pai. Fala conosco, Senhor. Nos fortalece, nos exorta, aumenta a nossa fé. Que a tua palavra, que não volta vazia, ela possa falar aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então, só repetindo, quem tiver pedidos de oração, vão escrevendo aí, que no final nós vamos estar orando. Como Igreja de Deus, vamos levantar um clamor ao nosso Pai, clamar pela sua misericórdia. Então, se alguém tiver pedidos de oração, vai escrevendo aí que nós estamos anotando aqui. E no final nós vamos orar. Amém? Então vamos dar início ao nosso estudo. Nós vamos dar continuidade. Nós estudamos Atos 1, a ascensão do Nosso Senhor, Atos 2, a descida do Espírito Santo, Atos 3, a cura do coxo, né? E agora nós vamos entrar em Atos 4, que ainda é a continuação da cura do coxo. Nós vamos ver o que aconteceu depois deste milagre. O primeiro milagre relatado nas Escrituras, feita pela igreja. Primeiro relato nas Escrituras de quando Jesus sobe aos céus, é o primeiro relato da igreja fazendo milagres
também, né? Dando continuidade ao ministério do Senhor, dando continuidade à ministração da palavra, dando continuidade à ajuda a quem necessita, dando continuidade a tudo aquilo que o Senhor fez. Afinal, ele teve apóstolos que passou 3 anos com ele e ele ali ensinou como fazer, tá bom? Então nós vamos ler aqui, lembrando que quem escreveu Atos, o livro de Atos, foi Lucas, o médico amado. Ele escreveu o livro de Atos. Ele foi um historiador da época, ele pesquisou, ele perguntou, ele anotou e ele vivenciou. Ele foi, quando Paulo, em Atos 9, vem para o Evangelho, ele é companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Então ele anotou muitas coisas que aconteceram. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu vou abaixar um pouquinho o som para não atrapalhar os irmãos, tá bom? Isso, pronto, baixinho. Vamos ler, por favor, abram sua Bíblia ou o celular em Atos 4 e vamos acompanhar a leitura. Nós vamos ler 10 versículos, mas se o tempo permitir, nós vamos avançar, tá bom? Vamos ler Atos 4, amém? Então, diz assim, Atos 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Até o 10. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus eterno e maravilhoso, esta é a Tua palavra, Deus, a Tua palavra, que ela possa se tornar vida diante dos nossos olhos. Fala conosco, Deus. Espírito Santo, ministra sobre as nossas vidas. Precisamos de Ti, ó Deus. Nos dá um estudo abençoado, em nome de Jesus. Amém? A Márcia está falando que não vê e nem ouve. Todos estão me vendo e ouvindo? Amém? Pode dar um joinha para mim saber se é só com a irmã Márcia Pinheiro ou se é com todos? Dá um joinha para mim quem está me vendo e me ouvindo. Por favor. Aê. Amém. Então todos estão conseguindo me ouvir. Ah, legal. Irmã Márcia, dá uma olhadinha no seu celular. Amém? Então vamos lá ao nosso estudo. Atos 4, meus queridos, é uma continuação dos acontecimentos de Atos 3.
essa divisão de capítulos, até os títulos do texto bíblico, alguns têm, Atos 4 começa, Pedro e João perante o Sinédrio. Os títulos, os números, eles não são canônicos, eles não são inspirados. Os que são inspirados é o texto. Então essa divisão é só para nós entendermos, né? Quem foi traduzindo as escrituras foi colocando em ordem numérica, com títulos, para que nós pudéssemos, de tempos em tempos, aparece uma edição revisada, ou seja, com algumas mudanças, né? Então, por isso, é só uma questão de compreensão, questão de Atos 3 e Atos 4. Por que eu estou falando isso? Porque Atos 3 e Atos 4 é um assunto só ainda. Estamos no mesmo assunto. Amém? Estamos no mesmo assunto. Então vamos lá, versículo por versículo, até onde Deus nos permitir. Atos 1 diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Quem estava lá no templo? Pedro e João. Os mesmos que chegaram na porta de Formosa e falaram para o mendigo: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele se colocou de pé. Um rapaz que era coxo ou aleijado desde nascença, tinha mais de 40 anos. Um rapaz que era carregado e colocado na porta do templo. Então Pedro e João, eles estão agora falando ao povo e ensinando a respeito de Jesus. E as autoridades, os religiosos, eles não gostaram do que eles viram, porque devido ao milagre ter acontecido, muitos se achegaram perto deles para ouvir o que eles tinham a dizer. Só ler o 2 aqui para a gente poder entender. Eles estavam muito perturbados, eles estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Primeira coisa importante, eles não aceitavam que Jesus tinha ressuscitado. Eles não aceitavam. Eles quem? Os religiosos, né? Os fariseus, os saduceus, todos aqueles ali, eles não aceitavam Cristo ressuscitado. Eles não aceitavam que ensinassem. E mais para frente a gente vai ver que eles vão proibir de falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Então, os fariseus, as autoridades, eles não gostaram da concentração de pessoas em volta de Pedro e João. E chamaram o capitão do templo. E quem é o capitão do templo? O capitão do templo, irmãos, que está lá no versículo 1, é uma força policial permitida pelo Império Romano. Era composta por levitas. Então era uma força policial permitida por aqueles que dominavam o território, que era o Império Romano. Amém? Até aí? Os sacerdotes se interessavam para poder coibir pelo que era dito diante de uma grande multidão. Por quê? Porque eles falavam que o templo era deles. Só quem poderia ensinar
ao povo era eles. Só eles podiam ensinar ao povo. Então, quando as pessoas não se achegaram a Pedro e João por chegar, foi devido ao milagre. E qual foi o milagre? Do coxo. Aonde? Na porta de Formosa. Ou no pórtico de Salomão. Amém? É um desenrolar, isso que eu estou querendo mostrar. É um desenrolar dos acontecimentos de Atos 3. Né? E eles não queriam eles ensinando. Só quem podia ensinar eram os religiosos. O que eles fizeram? Chamaram a guarda do templo. Estavam bravos porque eles estavam anunciando Jesus e o Jesus ressuscitado, coisa que eles não aceitavam, não admitiam e não queriam que ninguém falasse. Eles não queriam que ninguém falasse. Tanto quando Jesus foi sepultado, eles pediram, os religiosos da época pediram para que se colocasse guardas na porta do túmulo, para que se evitasse que alguém falasse que ele foi ressuscitado. Só que estou querendo demonstrar a questão do medo que eles tinham, né? Então eles não queriam que ninguém ensinasse sobre o Cristo ressuscitado. Amém, meus irmãos? Tranquilo? O que fizeram com Pedro e João por eles estarem ensinando? Como já era tarde para a noite, e na Palestina, o local que eles estavam era um local que escurecia cedo, prenderam eles. Não poderia prender ninguém sem um parecer do Sinédrio. Deu uma caída aí, mas já voltei, amém? Não poderia prender ninguém sem um parecer do Sinédrio, mas como já era tarde, eles foram presos. Deixa eu dar uma paradinha aqui e falar... Caiu de novo, mas voltou. Deixa eu aproveitar que deu uma quedinha e voltamos. Eu estou pedindo para aqueles que estão entrando agora, se tiver algum pedido de oração, que escrevam aí, tá? Que nós estamos anotando aqui. No final, nós vamos estar orando juntos como igreja, nós vamos estar orando, tá bom? Só dando esse recado aí. Deu uma pequena queda aí, mas já voltou, tá? Então, Pedro, deixa eu ler o 3 aqui para a gente poder entender. Vamos versículo que é mais fácil. O que eles fizeram no versículo 3? Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Como eu disse, por ser já tarde, não dava para convocar uma sessão do Sinédrio, para que eles fossem interrogados, para que eles pudessem se defender e para ter um parecer. Tá? Importante dizer aqui, e isso é muito importante, Pedro e João passam a primeira noite na prisão. Pode ser que isso passe desapercebido para nós, mas é o nascimento da igreja desta forma. Isso é só o início. No capítulo 5, se eu não me engano, eles vão apanhar. Então a igreja, ela não... Essa fala de que eu mando, de que eu determino, de que eu sou bam, não é o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é aquele que cuida daqueles que são seus em meio à adversidade. Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho de Deus. Pedro e João,
Eles passam a primeira noite na prisão. A igreja nasce dessa forma. Ela nasce com os irmãos em comunhão, ela nasce com os irmãos orando e intercedendo, ela nasce orando e o milagre acontecendo, mas ela nasce também com prisão, ela nasce também com açoites, ela nasce também, não é só flores, é isso que eu quero dizer, mas entre as coisas boas e as coisas ruins, Deus está em ambas e guiando o caminho, cuidando e livrando e dando sabedoria e dando livramento. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que cuida de nós, independente do momento, independente da situação. Continuando, versículo 4. Olha que maravilha no versículo 4, meu querido. Mas muitos nos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Ponto. Vamos falar aqui de uma coisa muito maravilhosa. Atos 3, a cura do coxo. Logo em seguida da cura do coxo, entra Pedro e João e o coxo no templo. E Pedro começa a pregar a Cristo, começa a falar de Cristo, começa a falar de que quem curou foi Cristo, que Cristo está vivo, e começa a pregar a Cristo. Consequência da pregação de Pedro. Consequência da pregação de Pedro. Vamos aqui agora voltar ao versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. Antes, em Atos 2, foram aproximadamente 3.000. E agora, se está chegando perto de 5.000, mais 2.000. Mas tem um detalhe aqui que não é falado aqui. Só se contavam homens. E com certeza, aqui no versículo 4, com certeza, tinha mulheres e crianças. Então, esse número, ele é muito maior. Muito maior. Veja bem, em questão de pouco tempo, a igreja já cresceu em números. Em números consideráveis. Por quê? Por quê? Porque se orava ao Senhor. Porque se santificavam no Senhor. E principalmente, se ministravam dentro das Escrituras. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O Espírito Santo, se você estiver falando só da sua vida, o Espírito Santo não vai agir se você estiver falando de bens materiais conquistados. O Espírito Santo não vai agir se você estiver falando de qualquer coisa que se pareça com o Evangelho, mas que não é o Evangelho de Deus. O Espírito Santo vai agir, e vai agir poderosamente, quando a palavra de Deus é ministrada. O coração de pedra vira um coração de carne. Aquele homem bruto, que parece um urso grandão, se torna um cordeirinho. Porque o Espírito Santo entrou. E quando ele entra, ele transforma. E quando ele transforma, ninguém fica indiferente.
tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Então nós temos que pregar a palavra do nosso Deus. Temos que declarar que Deus vive. Temos que declarar que Deus cura. Temos que declarar que Deus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar o seu povo, os remidos, os lavados no sangue do Cordeiro. Amém. Vamos ao 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram-se em Jerusalém. Ou seja, o Sinédrio se encontrou. Eles passaram a noite presos. O Sinédrio pediu para chamar. O Sinédrio, meus irmãos, para que vocês entendam, é como se fosse uma alta corte de justiça. Só para a gente poder fazer um parâmetro aí, né? Só que eles eram líderes religiosos também, tá? Eles julgavam, eles um corpo que determinava as regras a ser seguida, tá bom? Só para a gente poder entender. Um alto conselho. Não vou pedir para os irmãos abrir não, mas esse mesmo conselho que aqui está, que nós vamos já citar o nome deles aqui, é os mesmos que julgaram Jesus poucas semanas antes. Tá lá, se alguém quiser anotar aí, tá lá em Mateus 26:54 ou em Lucas 22:25, tá? Vai falar de Anás, tá? Então, vamos ler aqui já quem estava ali. Vamos ler no 6 aqui, ó. Diz assim: estavam ali Anás, os sumos sacerdotes, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Se você for lá em Mateus, vai falar de Anás, de Caifás. Anás, o sumo sacerdote, mas Anás não era o sumo sacerdote, ele era sogro do sumo sacerdote, que era Caifás. Porém, Anás era uma pessoa muito influente. Deixa eu ler para os irmãos aqui, vai só para a gente poder entender, fica mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ler aqui, ó, tem aqui também em João. Eu vou ler aqui em João 18:13. Diz assim, ó. Tá falando de Jesus sendo levado, né? E o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Ou seja, é o mesmo período, tá? Anás, sogro de Caifás, porém influente. Por que influente? Porque levaram primeiro para Anás e depois para Caifás, tá? Anás, o sogro, e os demais que são citados aí, que é Alexandre, João, são as pessoas influentes que tinham vozes, não são pessoas que são citadas mais nas escrituras, mas por estar sendo citado aqui, são pessoas que tinham voz para determinar alguma coisa, né? Eram sumos sacerdotes que tinham voz para determinar alguma coisa. Tudo bem? Vamos ao 7. Tá dando para acompanhar, meus irmãos? Tá tranquilo? Posso ouvir um amém aí dos meus irmãos? Por favor? Quero saber se vocês estão me entendendo. Se não entender alguma coisa, é só pôr aí que a gente volta, não tem problema nenhum, tá bom? O importante é nós aprendermos. E aprendermos palavras de salvação. Palavras de salvação. Amém? Então vamos lá. Valeu, Cris. Valeu, Karina.
Então vamos ao 7. 7 diz assim: aí mandaram buscar os caras. Valeu, Eliane. Os irmãos estão entendendo. Isso é muito bom. Eu me preocupo com isso. O 7 diz assim: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Primeiramente, Pedro e João eles é colocado no meio, mas não é um meio de um círculo. É meio círculo, mas eles foram colocados no centro. É meio círculo, tipo um tribunal a julgá-los, mas eles estavam no meio, né? E eles perguntam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Fizeram isso o quê? O que eles fizeram? Curaram um coxo que nunca andou, nasceu sem andar, mais de 40 anos. Um milagre extraordinário. Um milagre extraordinário. Vamos ao 8. Então Pedro. Paro aqui, quero falar de Pedro. Aqui está falando aqui Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Veja bem. Quem foi e quem é Pedro? Se a gente poder fazer uma análise. Podemos fazer uma análise de quem nós somos e de quem nós podemos ser em Deus. Basta nos colocarmos aos pés da cruz e buscar a Deus, né? E ser cheios do Espírito Santo. Ser botija cheia, né? E o Espírito, se você não vai ser cheio do Espírito Santo, se você não caminhar com Deus, se você não clamar a Deus, se você não dizer não para as muitas coisas por estar servindo a Deus, Deus vai te encher. Pedro negou a Cristo. Pedro quis abandonar o apostolado. Jesus o trouxe de volta. E a igreja começa pela boca de Pedro. Primeiro em Atos 2, quando ele vai falar da descida do Espírito Santo. Em Atos 3, que ele vai pregar sobre o acontecimento, falar de Jesus sobre o acontecimento na vida do coxo, né? Esse Pedro é o mesmo que vai pedir a palavra agora, no 8. Diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Vou ler o 9, tá? Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Pedro, ele dá uma resposta assim meio atravessada, né? Porque ele fala assim, e com autoridade, hein, irmãos? Não esqueçam, Pedro, cheio do Espírito Santo. A gente vai ver lá mais pra frente aí que eles vão reconhecer. Eles vão reconhecer o quê? Que esses caras, eles eram incultos. Eles eram pescador, não tinha como falar, não tinha... Eles vão perceber alguma coisa aqui que eu acho maravilhoso e quero passar para os irmãos. Mas Pedro fala para eles: nós estamos sendo julgados por quê? Porque fizemos um ato de bondade? Por ter feito um ato de bondade, que normalmente um julgamento é por um ato de maldade. É porque alguém roubou, alguém matou,
Alguém fez isso, aquilo que não devia contra a lei, seja a lei do império, seja a lei dos fariseus, né? Mas não é o caso. Nem por ter curado num sábado, porque ele não curou no sábado. Mas ele curou. Né? E aí ele fala, nós estamos sendo julgados por ter feito um ato de bondade. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz, vamos ver o 10 aqui, ó. Saibam os senhores e todo o povo. Primeiro que Pedro, quando ele começa o 8, ele começa muito respeitosamente, hein? Autoridades e líderes do povo. Vamos ao 10 aqui, ó. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é o que os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí, curado diante dos senhores. Olha a autoridade de Pedro. Pedro fala: esse homem foi curado pelo nome de Jesus Cristo, a quem os senhores mataram e que Deus ressuscitou. Eu vou repetir o que eu falei no último estudo, do capítulo 3. Que Pedro falou que os judeus eram pecadores que precisavam de Cristo. É muita autoridade falar isso com o Sinédrio, gente. É muita ousadia. É muita intrepidez falar isso para o Sinédrio, correndo risco. Mas Pedro, isso é importante dizer, Pedro já não olhava com olhos de medo. Pedro olhava para Cristo. Ele olhava para Deus. Ele sabia que o que ele estava fazendo era algo de Deus. Então ele não temia. Ele não temia. Continuando aqui. Vamos ao 11. Primeiro ele fala, quem curou este homem foi Jesus Cristo, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou. A quem Deus ressuscitou. Esse Jesus que curou este homem. Pedro e nem João não pega mérito nenhum para si mesmo. Isso é muito bom de se ouvir, gente. É muito bom de se ouvir. Eles não pegam para si aquilo que não é deles. Eles não falam, eu tenho o dom da cura. Não. Foi Cristo. Foi Jesus Cristo que ressuscitou e vive. Foi Ele que curou. Pedro e João está dizendo o seguinte, nós não temos como fazer isso se não for pelo Espírito Santo de Deus, se não for pelo Cristo ressuscitado. Isso é muito bom. Nós temos muitos que estão aí à nossa volta, que se declaram homens que fazem e acontecem, mas que pegam a glória toda para si mesmo, com o intuito de se valorizar e de conquistar cada vez mais. Enquanto Pedro e João estão preocupados com vidas, com o reino de Deus, a tal ponto de não se preocupar nem com a própria vida deles. Nós estamos no capítulo 4, quando nós chegarmos no capítulo 5, vocês vão apanhar por causa do Evangelho. Se você tiver curiosidade, você já pode ler. Eles vão apanhar. E quando eles apanham, eles saem felizes por se acharem dignos de apanhar por causa do Evangelho. Não é maravilhoso? Mas chega de dar spoiler. Vamos aqui ao 11.
Este Jesus, 11, tá? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro aqui, ele está citando o Salmo 118, 22. Se você pegar o Salmo 118, 22, ele fala exatamente isso, da questão da pedra angular, pedra rejeitada. Pedro está falando para ele o seguinte: vocês, construtores, sinédrios, fariseus, a lei, né? Vocês são os construtores e rejeitaram a pedra principal, que é Jesus. Vocês rejeitaram a pedra principal, que é Jesus. E ele diz no 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Único, exclusivo, que salva é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Um só mediador. Um só mediador. Então, se nós temos que nos dirigir àquele que governa a nossa vida, aquele que tem as nossas vidas na palma das suas mãos, é a Cristo, nosso Senhor, o único mediador, o único, como diz aqui no 2, não há nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro salva, é o que diz as Escrituras. Se você tem se dirigido, eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração, te mostre a beleza de Cristo. Se você tem se dirigido, confiado, se entregado em outra coisa que não é Cristo, volte teu coração para Cristo. Que o Espírito Santo revele a beleza que há em Cristo. E que você possa se entregar a este Cristo e falar: se é só o Senhor que tem a salvação, eu a quero. Eu a quero. Vamos lá, vamos ao 13. 13 diz assim: vendo a coragem. Olha aqui, gente, esse 13 para mim aqui, tá? Deixa eu olhar a hora, daqui a pouco a gente vai começar a concluir. Esse 13 aqui, ele é maravilhoso. Preste atenção aí, você junto comigo, diz assim, ó: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns. E percebendo que eram homens comuns. E sem instrução, incultos, né? Ficaram admirados. Essa é a parte que eu mais gosto. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Isso é muito maravilhoso, quando nós somos reconhecidos verdadeiramente como alguém de Cristo. Quando as pessoas olham para a minha vida e olham para a tua vida e falam: você é de Cristo. Você é diferente. Você me lembra a Cristo. Isso é maravilhoso. Eu vou repetir. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução,
Veja que isso não é critério para Deus. É bom estudar, é bom se preparar, é bom ser uma pessoa instruída, saber do que fala, mas isso não é critério para Deus. Deus está olhando o coração. É o coração. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles eram diferentes. É isso que eles estão falando. Esses dois são diferentes. Não é possível Não é possível. Esse aí é um bruto, um pescador. Não é possível. Mas falaram, não, é diferente. Eles estiveram com Jesus. Que as pessoas olhem para a tua vida, meu irmão. Que as pessoas olhem para a minha vida. Que as pessoas olhem para o teu falar e para o meu falar. Que as pessoas olhem para a maneira que você trata as pessoas, da maneira que eu trato as pessoas. Na minha vida. Que nós possamos ser reconhecidos pelo maior título que um cristão pode ter. O maior título. Embaixador de Cristo. Aquele que representa o reino. Aquele que onde a planta dos pés pisar está representando o reino de Deus. Está representando o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Meus irmãos, eu vou parar aqui, tá? Nós vamos parar aqui no 13 e nós retornamos aqui a partir do 14 e concluímos na quarta-feira que vem, tá bom? E concluímos na quarta-feira que vem. Meus irmãos, eu espero em Deus que o Senhor tenha falado ao teu coração. Eu espero em Deus que o Senhor, através do Espírito Santo, tenha te exortado, tenha te consolado, tenha te dado ânimo, tenha te dado alegria, tenha te dado paz. Crer no impossível de Deus é possível para os cristãos. Deus é um bom Pai. E se você é filho, se você, ao orar a Deus ou no seu momento de meditação, tem o privilégio de chamar a Deus de Pai, é porque você é filho. E se você não é filho, se torne filho. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos quanto receberam a Cristo. Cristo é o caminho da salvação. Cristo é o caminho da vida. Cristo é o caminho para chamarmos a Deus de Pai. Nós deixamos de ser um estranho e passamos a ser a família de Deus. A família de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos, que eu vou tentar falar bem devagar para que eu não erre. Se eu errar, minha esposa vai me avisar. Nós vamos orar pela Cida. É Cida, né? Mãe da Karina. Vamos orar pela família da irmã Eliane. Pela irmã Silvia, que está acamada com muita dor na coluna. Vamos orar, irmã Silvia. Vamos orar pela Kátia e sua família, que é a vizinha da Suelen. Dessa vez falei certinho, viu, Suelen? E pela vida sentimental da Suelen. E vamos acrescentar o problema da nossa nação e de todas as nações do mundo. Vamos clamar para que a cura, eu digo através da vacina, que está começando a ser experimentada na Inglaterra,
que ela possa ter sucesso, para que nós possamos voltar a ter uma vida próximo do normal. Então eu peço a você, meus irmãos, que agora, para tudo o que você está fazendo aí no seu lar, e vamos juntos. Eu vou declarar nome por nome aqui, quando eu estiver orando. Que vocês me ajudem a levantar um clamor a Deus por todas essas pessoas e para que essa vacina tenha sucesso. Vamos orar ao nosso Pai, vamos levantar um clamor ao nosso Deus. Assim como se faz no templo, nos cultos de quarta, que se ora no início, nós aqui estamos orando no final. Mas vamos orar, não vamos deixar de orar. Vamos interceder junto ao nosso Deus. Orar? Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, Pai, por aquilo que Tu és, um grande Deus, um grande Pai. Clamamos pela Tua misericórdia, Deus. Pedimos sobre a vida da irmã Cida, mãe da Karina, Pai querido. Abençoa a irmã Cida, Pai. Ser com ela, Pai. Trata com ela, Pai. Se for algum problema de enfermidade, que o Senhor ponha as Tuas mãos poderosas. Se for algum problema sentimental, que o Senhor trate com ela. Mas que o Senhor cuide da irmã Cida, Pai. Pedimos, Pai. Cuida dela e fortaleça essa irmã Karina, Pai querido. Tranquiliza o coração dela, Pai. Seja com a sua família, Pai. Pedimos, Pai querido, a família da irmã Eliane, Pai. Pelo seu esposo, pelo Lucas. Cuida deles, Pai. Ser com eles, Pai. Abençoa esta família, Pai. Põe Tuas mãos poderosas sobre a vida desta família tão maravilhosa, Pai. Tão abençoada no nosso meio. Pedimos, ó Pai querido, pela saúde da irmã Silvia, Pai. Ela está acamada com dor na coluna, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós pedimos a Ti, Pai. Põe Tuas mãos poderosas sobre a coluna dela, Pai. Que ela possa, Pai, sentir o alívio de Deus. Que ela possa sentir o refresco de Deus, Pai. Que ela possa sentir o refrigério, Pai, de Deus na vida dela. Que o Senhor possa, Pai, estar ajudando a Tua filha. Amém, Senhor. Trata, Pai, na saúde dela, Pai. Põe Tuas mãos poderosas. E se for da Tua vontade, Pai, a cure. Em nome de Jesus. Pedimos também, Pai, pela Kátia, Pai, e sua família. Ela é vizinha da irmã Suelen, Pai. Entra com providência na vida desta família, Pai. Entra com providência na vida da Kátia e da sua família, Pai. Cuida, Pai querido, que eles possam perceber que o Senhor cuida deles, que eles possam perceber dos cuidados do Senhor sobre a vida deles, que eles possam entender que caminhar contigo é melhor, que caminhar contigo é a melhor saída, Pai querido. Cuida dessa família, Pai. Trata com eles, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-los em nome de Jesus. Pedimos, Pai, pela vida sentimental da irmã Suelen, Pai querido. Que ela possa, Pai, descansar o seu coração em Ti, Pai. Que ela possa entender que o Senhor é um Pai zeloso e que cuida daqueles que são seus. O Senhor é um Deus soberano e que nada, Pai, nada acontece sem a Tua vontade. O Senhor é aquele que dá, o Senhor é aquele que tira, o Senhor é aquele que cuida, Pai querido. E todos aqueles que são filhos de Deus, e a irmã Sueli, Pai, é Tua filha. Porque ela é Tua filha. Ela é Tua filha, Deus. Cuida da Tua filha. Nós pedimos, Pai, por esta vacina, Pai, que está sendo testada na Inglaterra, Pai. Que ela possa, Pai, pela Tua misericórdia, ter sucesso. Amém. Que o Senhor possa abençoar as mãos, a mente do cientista, Pai, independente daquilo que ele acredita, se ele é ateu. Eu não vejo que isso possa ser um empecilho para Ti, ó Deus. Porque quando o Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. E te peço, Pai, abre a mente dos cientistas. Abre, Pai, para que eles possam encontrar esta vacina o mais rápido possível. Pai, pela misericórdia, pelo Teu amor, Pai querido. Pedimos por todos os irmãos da igreja de BVC, Pai querido. Aqueles que estão tristes, Pai, cuida deles. Aqueles que estão magoados, Pai querido. Aqueles que estão enfermos, Pai, em Tuas mãos poderosas, Pai. Cuida de todos, Pai querido. Cuida enquanto estiverem, Pai, estivermos passando por este momento. Eu te peço os Teus cuidados sobre a vida de cada irmão da IBVC, Pai. Nós te pedimos tudo isso,
crendo que o Senhor é o nosso Deus e principalmente é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Juntos em oração, juntos no clamor ao nosso Deus. Confia em Deus. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É o nosso socorro. Confia em Deus. Não desanima. Deus é soberano. Nada acontece sem a vontade dele. Nada, 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 nada. Se a tua vida está em Deus, acredite, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de todos aqueles que estão aos cuidados dele. Ele é um Pai zeloso. Creia nesse Deus. Meus irmãos, tenham todos uma noite abençoada, abençoada. E não esqueçam que domingo teremos com o irmão Luciano, com o presbítero Luciano, e à noite o nosso culto, né? Tudo através agora da internet, tá? Por enquanto, querendo Deus, logo estaremos juntos de novo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham uma excelente noite em Cristo. Amém? Tchau, gente!